Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Solamento Podcast. E hoje nós temos um convidado especialíssimo, hein? Uhul! Vamos! Mas antes de a gente apresentar a nossa mesa e o nosso convidado, eu queria dizer que o Lucas não está presente, mas Tá vai atrasado, chegar. ele tá atrasado, é isso. Vamos deixar registrado. E daqui a pouquinho ele chega aí também e vai participar junto com a gente da conversa. Muito bem, eu sou o Francesco e estou sempre aqui, então não preciso, né, ficar apresentando também. Se você é um ouvinte novo, não vai fazer muita diferença eu me apresentar também demais, né? Eu sou o Francesco e eu tento conduzir aqui a conversa. E é isso aí. Também tenho comigo o Christian da Lemole. Eu sou o Christian e eu sou a parte que tenta fazer piada. O assessor de piadas. Assessor de piadas do podcast. Isso aí. E essa voz que vocês ouviram ao fundo, esta voz é de ninguém mais, ninguém menos do que Emílio Garófalo Neto. Olá! Muito bem-vindo. Muito obrigado pela... Bom estar aqui com vocês, queridos. Isso. Bom estar aqui para gravarmos. Legal. Muito obrigado por topar, né? Estar aqui com a gente. Foram dias intensos. O Emílio veio aqui para Caxias do Sul, um evento aí da nossa igreja, e tem sido um tempo intenso, inclusive algumas lutas aí de saúde, mas tá tudo bem, né? Graças a Deus. Graças ao Senhor, vamos bem. É isso aí. Muito bem, olha só, eu gostaria de introduzir o assunto de hoje da seguinte forma. Eu vou ler aqui um resumo, ou aquilo que é a indicação atrás do livro, e depois eu vou falar sobre o assunto, obviamente o livro do Emílio Garófalo Neto, né? E diz assim: 2 filhas embebedam o próprio pai e se deitam com ele a fim de engravidar. Uma moça é estuprada e a vingança promovida por seus irmãos resulta num banho de sangue. Uma mulher se disfarça de prostituta e concebe um filho do próprio sogro. Um homem canhoto, numa conversa particular com o rei, apunhala-o na barriga e foge. Uma mulher é estuprada por vários homens durante uma madrugada inteira e, quando morre, o marido a esquarteja e espalha partes do seu corpo por toda a região. 2 tribos irmãs guerreiam entre si e há grande mortandade. Um homem se finge de doente para, de caso pensado, abusar de sua irmã que cuidava dele e o alimentava. Um homem justo, de conduta impecável, é humilhado, agredido e pendurado no madeiro maldito. Chocante, não? Pois saiba que nenhuma dessas histórias foi tirada das páginas policiais de um jornal. Todas elas estão registradas nas Escrituras Sagradas. Fazem parte da revelação de Deus para nós e têm um propósito na história da salvação. E aí, então, ao expor esses textos, né, o reverendo Emílio Garófalo Neto vai nos levar, se você já leu, já foi levado, se não leu, por favor, leia. De um lado, a olhar para as trevas em que o homem se encontra, precisamos saber que a maldade do homem é capaz de fazer, e do outro, ele também nos leva a olhar para o esplendor do Evangelho. Precisamos saber o que Deus fez na obra da redenção. Estou falando do livro Vale da Sombra da Morte, Cristo nas piores histórias bíblicas. Que belo livro. Eu particularmente gostei muito quando li, já me cativou essa leitura que eu fiz aqui, né? Isso está na contracapa do livro, né? E certamente me desafiou a ver várias situações da vida cotidiana de uma forma bem diferente. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, assim, para a gente introduzir o assunto, como é que chegou nesse material? O que te levou, assim, a escrever, pensar sobre isso? Claro. Como é que foi, assim, chegar nesse... Porque são assuntos que a gente meio que foge deles um pouquinho, né? Então... Exato. Quem quer lidar com essas coisas, né, no dia a dia? Foi assim, eu prego na minha igreja de forma expositiva sequencial livros inteiros da Bíblia, e ao fazer isso, naturalmente, você está pregando a sequência de Gênesis. Então chega um dia que você se depara com a história das filhas de Ló, e o plano maluco delas de embebedá-la para engravidar dele. E você está pregando expositivo e sequencialmente, você não vai pular. Vai fazer assim, vai fugir da raia, não vai enfrentar a luta do texto difícil. E ao longo dos anos, pregando em muitos livros da Bíblia, eu fui percebendo que a Bíblia realmente tem muitos desses pesados, mas que sempre que eu tratava deles, ao contrário do que talvez alguns pensassem que ia ser um negócio extremamente ruim, e a igreja ia ficar chateada, e as crianças horrorizadas e tudo mais, na verdade todo mundo respondia muito bem. Por quê? Porque a gente sempre faz isso de uma maneira cristocêntrica, apontando para o Evangelho, apontando para a luz do bom pastor conosco no Vale da Sombra da Morte.
Então, aos poucos surgiu a ideia, eu falei, cara, sempre que eu prego um livro bíblico, tem pelo menos um desses, assim, terríveis. Gênesis tem vários, né? Juízes, então, Samuel, você sempre tem um desses. Eu falei, cara, eu precisava um dia colecionar esses todos num livro só. E lidar aí com as histórias bíblicas. Por quê? Para começar pelos próprios crentes. Eu acho que muitas vezes nós cristãos, nós esquecemos que a Bíblia não é um livro seguro. É um livro afiado. Você pega sem cuidado, ele corta. Ele faz corte na mão mesmo. E a gente às vezes tenta domesticar a palavra de Deus. A palavra de Deus é indomável. Então, a palavra de Deus ela é perigosa para a gente. E é uma forma de lembrar os crentes disso. Mas outra razão foi também justamente para mostrar para os descrentes que a Bíblia é um livro realista. Às vezes, descrentes que não conhecem a Bíblia pensam a Bíblia é um livro todo idealizado, de pessoas vivendo em perfeita harmonia, todo mundo cantando de mãos dadas e tal. E quando descrentes pegam a Bíblia para ler e se deparam com histórias como essa, eles tendem a ficar um pouco, uou, como assim? E claro, a gente não trata só da escuridão, a gente trata da luz na escuridão. Claro. Então foi um livro tentando realmente alcançar as pessoas para que elas percebessem que se Cristo pode ser encontrado nas piores histórias da Bíblia, olha só, quem sabe nas nossas piores histórias também possamos encontrar o mesmo evangelho. Que legal. Eu penso que essa questão de que a Bíblia ela é real, talvez muitas e muitas pessoas, eu acho que esse é um ponto para a gente ressaltar do que tu falou, é que as pessoas acham realmente que a Bíblia ela é uma coisa que conta assim, só historinhas bonitas e de amor, e quando a gente começa a estudar um pouquinho mais sério, mais aprofundadamente a Bíblia, a gente começa a se deparar com essas situações e o que nos faz pensar que a Bíblia ela não está contando, ela não se preocupa em esconder os erros daquelas pessoas que ela está, as narrativas, as histórias, enfim. Pelo contrário, muitas são até ressaltadas justamente para a gente entender e perceber a graça, a misericórdia de Deus, né? Então é normal que a gente fuja um pouco desses assuntos e eu compartilho contigo esse um certo temor assim, de como que a igreja vai reagir ao falar sobre as filhas que embebedam o pai, né? Então, que bom saber que lá deu certo. Vamos ver deu certo. Eu acho que no fim são textos que a gente acaba fugindo porque eles são os textos que as pessoas confrontam a gente. Pô, mas e aí? Como é que tu me explica isso? E aí a gente acaba pegando um caminho para não resolvê-lo. E o que eu achei de tão interessante é que isso também aponta para quão profunda é a obra de salvação, né? Sim. É a forma que finaliza esse trecho que o Francesco falou, mas isso é uma lembrança constante nos capítulos que essa frase que tu faz de quão profunda foi a salvação de Cristo, quão intenso é isso, quão intensa é a nossa maldade, o quanto a gente consegue chegar no fundo do poço e o quão maravilhoso é o nosso Deus por nos buscar e nos resgatar desse fundo do poço, né? E de como nós, um capítulo em especial que eu lembro, depois eu queria saber qual que foi a história que mais te marcou de todas, né? Tirando a de Jesus, né? Sim. Obviamente. Mas eu estava lendo a de Juízes, ali do final de Juízes, da moça que foi picotada, e daí tu fala dessa ideia deles fazerem o caminho por dentro da terra de Israel como se fosse mais seguro. Sim. E de como as maiores atrocidades que a gente vê e percebe acontecem também no meio do povo de Deus. E de como isso é pesado para a gente pensar. Como é pesado para a gente pensar que a gente também tem esse potencial de fazer coisas tão erradas e a gente não faz pela graça e misericórdia de Jesus, por causa dessa última história, desse último rapaz pendurado num madeiro inocente. É por causa disso que a gente não acaba fazendo. Mas enfim, qual que é a história que mais te marcou ali de todas essas? Enfim, qual que tu mais gostou de escrever? Essa que você mencionou é uma delas, a do Levita e sua concubina, né? Inclusive, quando eu estava preparando o livro e anunciei que ia escrever um livro assim, todo mundo perguntava a mesma coisa. Vai ter aquela do Levita e a concubina? Porque essa é extremamente chocante, né? Acho que vale a pena a gente lembrar rapidamente aqui, sem todos os detalhes, mas é um homem que tem uma concubina que nem se explica porque ele não casou com ela, mas era meio que algo assim, leva ele lá para casa, um dia ela cansa dele, não é claro o que aconteceu, volta para casa do papai. E ele vai lá buscá-la e leva ela embora, mas é um negócio meio agoniante, parece um pouco mesmo filme de terror, assim. Porque parece aquelas cenas que começam a ter vários sinais de que tem algo ruim para acontecer.
a demora em sair, o pai dela fica enrolando, fica mais um dia, eles acabam saindo tarde, e aí ficam naquela, não vamos dormir na cidade dos cananeus, vamos dormir numa cidade de Israel. Aí estão na praça, aí chega um velhinho, parece filme de terror, né? O velhinho chega e fala assim, quem são vocês? Ah, a gente tá aqui, somos viajantes e tal. Não fiquem na praça, venham pra minha casa. E eles, ok, tá bom, né? Vamos lá pra casa dele. É de noite, a batida na porta, os homens querendo pegá-los e tudo mais. E aí, resumindo a história, ela é abusada a noite toda, e isso leva a sua morte, um negócio tão brutal que acontece. O seu homem, em vez de protegê-la, entrega para que ela seja abusada e fica lá quentinho e vai dormir. E de manhã ele pega o corpo dela, leva, picota, né? Imagino, pega nas juntas, talvez, aqui 12 partes, né? O texto nos diz, talvez mão, ombro, sei lá como foi, mas 12 partes são enviadas às tribos de Israel, chamando as tribos para a luta. Então é uma história extremamente violenta, parece coisa que a gente vê nesses piores jornais, né, do dia a dia, né? Notícias populares ou qualquer coisa assim. A gente fala assim, gente, como que isso aconteceu? E o choque é esse, aconteceu em Israel. Não foi lá nos filisteus, não foi lá nos moabitas, seja onde for, foi em Israel. Não foi no baile de carnaval, foi no acampamento de carnaval. Não foi entre onde a gente espera que a maldade aconteça, foi onde a gente espera que as pessoas sejam protegidas. E então, lidar com essa história foi extremamente doloroso para mim, porque lidar com esse tema de violência, de abuso e tal, é um tema difícil, é um tema que realmente mexe muito com a gente. Então essa foi uma delas que eu realmente fiquei bem interessado em escrever, tentar escrever bem. Legal, acho que também é esse desafio prático para o povo de Deus e direto, né, essa também crítica, né, dessa possibilidade de acontecer no meio da gente. Sim. Também é de se pensar e de ver o quão a sério a gente tem levado aquilo que a Bíblia nos ensina. O quão sério a gente leva essa salvação que um dia chegou a nós, né? Então, pô. Eu acho interessante, Emílio, a forma como começa, né? Eu não vou ficar falando do livro aqui, porque quem não leu tem que ler o livro, né? Tem que ler o livro. Né? Mas onde tudo deu errado, né? Eu acho que porque a gente hoje tem uma ilusão até, eu tô falando assim, nós como humanidade, né? Não como cristãos, nós de humanidade, de modo geral, temos uma visão de que a gente não é tão ruim assim, né? Ou quando acontece uma atrocidade, é uma coisa que nos é vendido como algo fora da curva. Sim. Mas a real é que quando nós vamos ler lá o relato da queda e tudo isso que acontece depois da queda lá de Gênesis 3, o coração humano ele é extremamente mau, né? Eu não preciso ensinar uma criança a fazer as coisas erradas, eu preciso ensiná-la a fazer as coisas certas. Sim. Né? Quem tem filhos vai saber. A gente não precisa ensinar eles a mentir, a manipular, a se rebelar, a desobedecer. Não. É o contrário, né? A gente precisa ensinar. Então já vem incrustado em nós essa... E quando eu leio essas histórias sinistras, é difícil para mim pensar que eu tenho o mesmo potencial humano, né, de fazer a mesma coisa, até talvez pior, se é que é possível, né, coisas piores, né. Então a gente ouve relatos nas guerras, enfim, outras coisas que a gente fica assim abismado, mas se nós tirarmos Deus, tirarmos graça, né? A sua graça é isso que vai sobrar, né. Então, assim, eu acho que esse livro nos traz essa realidade chocante de que nós somos sem Deus, né? Sem a graça de Deus, sem a ação de Deus, né, em nós. Então, era num ambiente que não deveria acontecer, mas aconteceu. Né? Às vezes tem algumas ocasiões que mostram muito claramente o quão baixo a humanidade pode chegar. Como você mencionou, situações de guerra. Você lembra, por exemplo, dos campos de extermínio na Segunda Guerra Mundial. Tem várias situações que a gente fala assim, cara, isso é o pior que a humanidade tem para oferecer. Mas a gente se esquece que se não fosse o poder da graça comum de Deus refreando isso, a gente ia ver esse tipo de coisa o tempo todo. Essas histórias que são chocantes, que tem na Bíblia, elas seriam ainda mais comuns. Isso é a humanidade mostrando o que é o caminho sem Deus, o que é o caminho da rebelião, do pecado e do abandono do caminho do Senhor. E é muito sério, não é pouca coisa. É tão sério que custou a vida do próprio Filho de Deus, né? Então, eu acho que, eu creio que assim, essa banalização, né, do pecado, da maldade humana, nos torna meio cegos do quanto a gente precisa de um Salvador, porque à medida que eu acho que eu sou bom, que eu não sou tão mal assim, por que eu vou precisar de um Salvador? Sim. Então, de modo geral, algumas pessoas vão pensar, por que eu preciso de Jesus se, né, eu não sou tão mal assim? Mal é o cara que esquartejou a esposa, né?
Mal é o cara que, sei lá, que rouba, que mata. Tô na que tá média da preso. cidade aqui. Isso. Não sou a melhor pessoa da cidade, mas também não sou pior, né? Então há esse conceito, né, que nos afasta da verdade do evangelho. Né? E parte disso é a falta do entendimento de quão alta é a régua da palavra de Deus, da lei do Senhor. Né? A lei do Senhor é perfeita. E justamente quando a gente estuda melhor a questão do que Deus exige do homem, aí vai ficando claro que todos nós falhamos e carecemos da sua glória, da sua graça. Não tem nenhum de nós que seja capaz de atingir a medida do que Deus espera da humanidade. A gente compara uns com os outros, a gente não está tão mal assim. Mas quando a gente compara com a palavra de Deus, a gente fala, A questão é a régua, né? É isso mesmo. É interessante esse efeito do pecado e de quão sério a Bíblia trata o pecado, né? Sim. Que Jesus, né? A gente citou bastante esse fim de semana esse texto. Arranca a tua mão, arranca teu olho, porque é sério. É sério. E a Bíblia até ela não dá um espaço de escalonar o pecado a partir do momento da queda. Tanto que há a queda e na sequência já tem uma morte de um irmão matando o outro. Já começa com... Ela já começa com morte, ela já começa com um fato assim que para quem estava no paraíso, chocante também, né? Depois, lógico que a gente vai encontrar histórias um pouquinho mais pesadas, mas pense que um irmão matando o outro também tem um potencial de causar um choque na nossa mente, principalmente em quem vivia em harmonia até então. A humanidade não leva muito tempo para mostrar suas garras, né? E aí vem o filho de Caim, o descendente dele, a descendência de Caim já mostra que veio, né? Lameque, que resolve que vai ser polígamo e não tá nem aí. Deus fez um para um, não tô nem aí, eu faço o que eu quero, sabe? E a humanidade vai mostrando rapidamente as suas reais cores na sua rebelião. Mas é que tá, e ninguém precisa ensinar essas coisas. Depois da queda, essas coisas, na verdade, elas são um curso natural. A gente precisa agora, então, é lutar para voltar para um outro caminho que a gente abandonou como humanidade, né? Então, a realidade ela é feia, ela é terrível. E eu acho que nos nossos dias a gente tem maquiado cada vez mais, né? Tem tentado borrifar perfume num cadáver, assim, para ver se ele fica um pouquinho mais cheirosinho, né? Não fede tanto, assim. Mas a realidade é que, eu falo assim, olhando para o meu próprio coração, sem Cristo, sem a ação graciosa de Jesus em mim, cara, a obra é aquela que Paulo faz a listinha antes, em Gálatas 5, né? O fruto do Espírito. As obras da carne, aquela lista ali é terrível, né? E é aquilo que vai sobrar mesmo, não tem jeito. Então, assim, embora seja chocante, né? Tudo aquilo que nós vemos no livro aqui, que é relatado como sendo histórias chocantes, na verdade, elas são mais comuns do que deveriam ser, assim, né? Talvez, e Jesus ainda eleva esse padrão no sentido de que não é só a ação mais depois, né? Então, a questão do adultério no coração... A própria intenção da coisa. Isso, a intenção já é uma ofensa a Deus, né? Já era desde o princípio, mas Jesus externa isso, né? Assim, de uma forma escancara na frente de... Sim, isso da intenção é uma das coisas que a gente mais ajuda quando a gente vai falar com a geração contemporânea, né? Porque às vezes as pessoas vão dizer assim, mas eu nunca fiz essas coisas. Você não fez porque você não teve coragem ou oportunidade, mas no seu coração você fez muitas coisas que são reprováveis e odiosas e tudo mais. Mas a gente tem, e eu acho que parte disso, esse é um dos problemas da pornografia online, é uma sensação de que não é tão sério assim. O cara fala assim, não, mas eu nunca fiz isso, fiz mesmo. Sim. Só olhar o vídeo, só olhar a foto, não é tão sério assim, não é tão danoso assim, e é pecado, é danoso, é destrutivo, está corroendo sua mente, está envenenando seu coração, está fazendo um monte de coisas ruins, mas fica uma sensação de que não foi uma ação real, foi só uma coisa virtual. E talvez isso até mostra o porquê das pessoas nas redes sociais destilarem tanto ódio e veneno, porque é uma coisa, não sou eu de verdade, assim, talvez a desculpa na mente, né? Não, isso aqui é um personagem, ou é assim, eu não tô vendo o Emílio, então eu posso entrar na postagem dele lá falar o que eu quiser. Sem nenhum tipo de amor, respeito ou cuidado, né? E ali eu dou vazão para aquilo que já tá no meu coração, mas aí que tá, Jesus já falou da intenção do coração, né? Então, o ser físico ou não ser físico não é que é irrelevante, mas é pecado igual, não ser físico é igual, é pecado igual, ofende a Deus igual, né? Tu ia falar, acho que eu te interrompi, né? Não. Eu acho que legal também é que uma grande parcela dessas histórias, elas, até a maioria delas, está presente no Antigo Testamento. Sim. Que é algo que na minha cabeça, pelo menos na nossa realidade, por vezes ele é um pouquinho desvalorizado. Até por causa dessa dificuldade de entender. Tu precisa de esforço.
para entender o Antigo Testamento. E eu acho que é algo muito, muito válido que vai trazer bênção para quem lê esse livro é que eu acho que ele te encoraja a buscar, a pesquisar, a tentar ler comentários, a entender o que o texto está se falando, porque por trás de um texto que todo mundo conhecia e que todo mundo te perguntava, vai ter aquela história dos juízes, vai... Por trás disso tem um coração sedento para uma resposta de cara, o que Deus quis dizer colocando essa história aqui? Pra que essa bizarrice toda? Por quê? Por que esse texto está aqui? E eu acho que a gente perde de ser abençoado pela palavra de Deus por preguiça, às vezes, de se envolver com o texto e de se esforçar para entendê-lo. Eu acho que tu ajuda bastante porque alguns desses ensinamentos tu traz de uma forma bem prática, bem clara, mas também dá essa sede de, cara, é um bicho de 7 cabeças, mas é um que a gente consegue desvendar, é um que tem explicação, é um que, ao fim de entender tudo, teu coração vai ficar quentinho, tu vai se sentir abençoado, tu vai entender que os propósitos de Deus são muito maiores que os nossos, que o seu controle soberano sobre todos e que a sua salvação, ela é grande demais. Eu acho que esse negligenciar que acontece no Antigo Testamento, ele é muito danoso mesmo. Porque o Novo Testamento, ele é o florescer do que já estava lá, ele é o cumprimento do que estava acontecendo. E quando a gente foge desse tipo de história, a gente foge de ver, de novo, a necessidade de Cristo. Por que o Filho de Deus teve que vir e morrer? Por causa disso. Porque essa é a humanidade. Porque não tinha nenhuma esperança da humanidade falar assim, ok, pessoal, vamos nos organizar e vamos resolver esse negócio aqui. Se a gente organizar direitinho aqui, a gente para com a maldade, a gente volta a agradar a Deus e tudo fica beleza. Deus vai ficar feliz com a gente. Isso é impossível. E o Antigo Testamento vai cobrir milhares de anos mostrando, olha a humanidade o que faz. Mesmo o povo escolhido. Não só os piores pagãos da terra, mas o povo escolhido. O povo escolhido está lá no deserto, é tirado do Egito com mão forte, com grandes ações, e já começa com reclamação, com todo tipo de bagunça. Então mostra quem nós somos. É verdade. Aê! 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 Então, gente, muito... Temos. Então, gente, muito obrigado. Esse foi o podcast. Mas sempre o melhor fica por último, né, reverendo? Sobremesa. Com certeza. A melhor parte da refeição sempre é a sobremesa. No reino, os Chegou últimos serão os primeiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esse é o Lucas, ele chegou atrasado, mas está por um motivo nobre de trabalho, né? Não é por... CLT, né? CLT. Então a gente está falando aqui com o Emílio sobre o livro, né? E temos falado sobre essa questão de que o retrato da humanidade sem a graça de Deus, ele é sinistro, para dizer o mínimo, né? Tenebroso, e que tudo isso que foi relatado aqui no livro e muito mais é uma real possibilidade para todo ser humano, né? O coração humano, ele é desesperadamente corrupto, como é descrito na palavra, né? E não à toa custou a vinda do Filho de Deus, né, para morrer no nosso lugar. Então, a gente... O que o Christian tinha comentado sobre esses textos do Antigo Testamento serem esses bichos de 7 cabeças, eu acho que a gente peca mesmo, assim, no sentido de não se dedicar tanto ao Antigo Testamento. E talvez até na igreja não incentivar, principalmente novos convertidos, novos cristãos, a se dedicarem no estudo do Antigo Testamento, né? Não, vamos lá ler Romanos, ler João, super importante, né? Leia, óbvio. Mas o Antigo Testamento, ele vai dar toda essa base, né, daquilo que acontece no Novo Testamento. Então a gente não pode negligenciar o Antigo Testamento. Tem muita coisa ali que a gente pode trazer para nós hoje, como é o caso do que o Emílio faz muito bem, né, no livro, né? Aplicações práticas para nós e como a gente pode ver Cristo, né, nas piores cenas. Eu estava pensando, enquanto falava antes, Emílio, que esse título, algumas pessoas, inclusive eu me incluo, quando pegou o livro e olhou, pensou que falava sobre o Salmo 23. Né? Esse livro que deve ser bom, deve falar sobre quando eu estou no vale da morte e Deus promete que vai estar comigo porque o cajado, a vara me protege, deve ser alguma coisa nesse sentido. Aí vira contra a capa, não é, cara. Começa essa loucura. Essa loucura toda, assim. Ele não é sobre o Salmo 23, é sobre a promessa do Salmo 23. Isso aí.
de que mesmo nos lugares mais escuros que nós passarmos, o Senhor é conosco. Então eu escolhi 10 lugares bem escuros que a Bíblia nos faz passar enquanto leitores para encontrar a mão do Senhor por lá. Muito legal, cara. Muito E eu legal. gostei na promessa do livro que teremos talvez uma parte 2, né? Sim. Teremos mais isso, histórias. verdade. Porque eu selecionei 15 de cara e daí tirei 5 para escolher 10. Essas outras 5 estão só ideia lá, né? Mas certamente não falta história bizarra. Assim. Mas já entrei no ônibus. Pode falar. Vou pegar a janela. Isso aí. Vou pegar o microfone do orientador do passeio turístico ali, reverendo. E a pergunta é: podemos achar Cristo em toda e qualquer passagem que a gente encontra na Bíblia? Eu creio que em todas as sessões, sim. Não significa em cada versículo, né? A gente tem que lembrar que a divisão de versículos ela é mais recente. Mas em todas as histórias, em todos os eventos, sim, nós podemos encontrar Cristo. E foi ele mesmo que disse isso. Ele que falou com os discípulos no caminho de Emaús sobre como a forma correta de lermos o Antigo Testamento é vendo-o por ali. Então, de alguma maneira, seja por tipologia, seja por contraste, seja por um desenvolvimento da história da redenção, são muitos os caminhos para buscar uma mensagem cristocêntrica, mas sempre podemos encontrar de alguma maneira. Inclusive, se nós não encontrarmos, nós estamos lendo errado. Exatamente. O jeito certo de ler o Antigo Testamento é ler apontando para a história maior, a história da redenção. As micro-histórias se encaixam na grande história. Temos que achar esse caminho, ele está lá. Legal. Bom, nós temos falado muito sobre essa parte sombria, né, da história da humanidade e tal, dessa tristeza toda que é a vida sem Cristo, mas a gente pode também falar do outro lado, né? No final das contas, a ideia do livro também é essa, né? De a gente passar por esses caminhos sinistros, escuros, mas por outro lado sermos levados, né, a olhar para esse esplendor do Evangelho, que é como é descrito aqui no livro, né? E nós precisamos saber o que Deus fez, então, a respeito dessas histórias, né? Até porque talvez alguém que está nos ouvindo hoje aqui, ou amanhã, não sei quando vai ouvir, né, pode nem conhecer a Cristo. Sim. Né? E se deparou, de repente, com uma situação na sua vida que está difícil, que se sente num vale de sombra e de morte. Né? Então, como que nós podemos olhar para essas histórias todas que são sinistras e vermos, né, a ação de Deus, ou o Evangelho de alguma forma, ou uma preparação para aquilo que iria acontecer no futuro, enfim. Sim, a gente sempre tem que buscar essa luz do Evangelho porque ela está lá. Muitas vezes vai ser por meio de um tipo, né, algo positivo que floresce em Cristo ou algo assim. Mas muitas vezes é por meio de contraste. Uhum. Muitas vezes por exemplo, voltando à história do Levita e a concubina, né, um homem que entrega sua mulher para sofrer e fica ele seguro e protegido. Tem um contraste muito interessante e até um tanto óbvio com o próprio Senhor Jesus Cristo e com o que Paulo fala sobre Cristo em Efésios 5. O que ele fala sobre ele? Que ele é o noivo e que ele, pela sua amada, se entregou. Então, assim, o levita, ele é um anticristo nesse sentido. Ele é o contrário do que Cristo é. É alguém que nunca colocaria a sua amada em risco. Pelo contrário, ele é que enfrenta o mal para proteger a sua amada. E ele se entrega para morrer por nós. O levita entregou a mulher para morrer. Ele foi o contrário do que Cristo é. Então, esse já é um caminho da gente falar do Evangelho. Você olha nessa história e você fala assim, cara, isso aqui é o oposto do Evangelho. Isso aqui é o desejo de se proteger para não se arriscar e o outro que sofre o dano. É o oposto do que Cristo faz. Então tem um contraste. Mas a gente poderia ver mais coisas também. A gente pode ver como essa história se encaixa no grande plano maior da redenção. A gente vê, por exemplo, que estamos no período dos juízes, é importante situar o momento, que é um momento em que não havia rei em Israel e cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. E o livro de Juízes ele vai numa espiral descendente. Ele vai mostrando Israel indo de mal a pior. Já começa mal e vai ficando cada vez pior. E esse nem é o ponto mais baixo do livro. Uhum. O que vem depois disso é ainda mais louco, que começa uma guerra e o pessoal se excede na guerra e o pessoal tenta uma solução maluca para resolver o problema da guerra, que foi a escassez de mulheres, e começa um sequestro generalizado de mulheres. É uma doideira. Então, assim, a gente vê o que o homem, quando deixado a seu próprio caminho, inclusive Israel, é capaz de fazer. E aí fica claro que o povo do Senhor precisa de alguém. Precisa de um grande líder, precisa de alguém que seja não somente um profeta, mas um rei. Alguém que o lidere com mão boa, com sabedoria e tudo mais. E quando você conecta isso numa linha ainda mais longa de redenção, você vai ver onde isso vai parar. Porque praças onde pessoas sofrem é uma coisa comum do nosso tempo.
Uhum. E a gente pode conectar isso com as histórias do nosso tempo também. Isso é extremamente útil para quando a gente fala com os descrentes, por exemplo, que sabem que as praças das nossas metrópoles não são Sim. lugares seguros. Que lá coisas ruins acontecem, que lá o mal se espalha, e a gente fala, não é novo isso. Já tinha aqui e olha como era. Mas a gente pode jogar isso para frente da história humana e conectar com, por exemplo, promessas de profecias que dizem que nas praças de Nova Jerusalém as crianças brincarão seguras e tudo mais. Então que no plano de Cristo não é apenas nos salvar dos nossos pecados, mas refazer esse mundo por meio disso e criar uma nova cidade onde praças serão seguros para todos, onde as mulheres poderão estar sem risco, onde as crianças vão ter liberdade e tudo mais. Então você, trazendo toda essa grande história para essa história escura, você vê que ela pode ser cheia de luz também, por contraste, por antecipação e outros caminhos. Eu acho que, não sei se vocês já falaram isso ou não, mas enfim, eu acho que o grande problema nosso, e me incluo nisso, é olharmos para o Velho Testamento, acharmos que somos muito superiores ao povo que estava lá, que os pecados que eles cometiam lá são muito piores do que a gente comete hoje. E, na verdade, como o senhor falou, talvez o pecado só se modernizou a forma que a gente faz. Então, o que o povo de Israel ou os inimigos de Israel faziam foi só atualizado, tipo um 2.0 nos dias de hoje, e a gente continua se perpetuando nesse mesmo pecado. Por isso que Cristo vem e morre por nós, e só por essa misericórdia dele para a gente poder ver o Pai novamente. Isso na pregação é algo muito poderoso. O Timothy Keller, no livro dele sobre pregação, ele fala sobre usarmos as histórias do Antigo Testamento para desafiar a narrativa secular do progresso. Porque o que a era secular vai dizer? Que hoje a humanidade progrediu, hoje estamos muito mais avançados, deixamos essas coisas bárbaras da antiguidade. Só que aí você pega uma história dessa e você vê, mas sei lá quantos mil anos depois, mulheres não continuam sofrendo esse tipo de coisa, apesar de todo o progresso, ciência e avanço? Continua. Homens não continuam se eximindo da responsabilidade, fugindo da luta e se escondendo atrás da sua família e deixando que elas sofram o dano? Continua. Homens não continuam fugindo da questão e, quando a gente pode continuar a história, quando o pessoal vem para resolver o problema, erra a mão, erra a dose, erra tudo. Ainda hoje não é assim? Então, assim, quando você começa a comparar, você vê, cara, com todo o progresso da humanidade, teoricamente a gente devia ter resolvido essas coisas, não? Por que a gente continua tanto assim? E com isso a gente tem um caminho muito interessante para fazer o que Keller diz, que é desafiar a forma que o mundo se vê. O mundo se vê como mais iluminado, com mais progresso, com mais avanço do que esses bárbaros antigos. E no final das contas, como você falou, é só um 2.0. A gente faz as mesmas coisas, só que com novas tecnologias. Agora, além disso, a gente filma e bota no YouTube, ou distribui, ou faz, seja outras coisas que for com isso. O coração humano, ele continua o mesmo, né? Continua o mesmo. As formas de fazer, e nem tanto assim as formas, né? Porque nesse caso específico, estupro, negligência, omissão, na verdade é a mesma coisa. Né? É bem parecido, né? Então isso mostra, peraí, se a solução não estava em nós mesmos, no nosso progresso, no nosso avanço do processo civilizatório, ou seja o que for que você chame, onde que está a solução? Está no mesmo lugar que estava. Sim. Eu acho legal também, a gente falou sobre pessoas que estão passando por situações como o Vale da Sombra da Morte no momento, por situações tão tristes quanto a gente lê nas histórias aqui. E como esse livro traz um alento de que há um propósito maior para tudo isso. Mesmo embora, às vezes, a gente possa morrer sem saber o motivo ou o propósito pelo qual sofremos, esse livro ele aponta para uma esperança viva de que Deus continua sendo soberano quando estamos sorrindo e quando estamos chorando. Quando sabemos por que estamos sorrindo e quando sabemos por que estamos chorando, ou quando não sabemos também. Porque, por vezes, eu acho que algumas situações que a gente passa e sofre, a gente espera sempre descobrir o pra quê, o porquê, o pra quê, o porquê. E a verdade é que, às vezes, a gente vai morrer sem saber. A gente vai morrer sem saber, mas com a paz de que Deus, mesmo assim, esteve no controle. Mesmo assim me ensinou, mesmo assim moldou meu coração, mesmo assim me transformou. Mas que talvez eu morra sem saber as respostas para tudo que eu passei. Mas morra em paz
Deus continua tendo controle. Ele não perdeu a mão, ele não perdeu o controle. Amém. E é um pouco disso que todas essas histórias nos ensinam também. Ele não perde o controle. Perfeito. Eu acho que histórias como essa trazem grande alento e servem nesse caminho da empatia. Uma pessoa, por exemplo, que passou por um abuso, que passou por um abandono, que passou por negligência, que sofreu coisas similares a essa. Quando essa pessoa vê uma história que parece com a dela e ela vê que Deus se importa. Porque muitas vezes é esse negócio, puxa vida, Deus, onde que estava Deus quando eu sofri? Onde que estava Deus quando foi a minha vez? E a resposta é: Deus é o santo juiz que vai julgar e vai vingar todo o mal. Deus se importa, Deus vê, Deus está atento a tudo isso. E não, a gente não vai saber as razões de tudo, nem no céu, acho que vai. Às vezes tem essa assim, né? Isso você vai entender quando você chegar no céu. Talvez sei lá lá se vai ter, né? Também não sei. Quem garante que vai chegar lá, é o primeiro guichê que você passa lá no céu, explicação de todas as coisas estranhas que você viveu. Credenciamento. É, alguma coisa assim, você recebe. Não tem garantia disso. Você vê, mesmo em vida, você pensa no livro de Jó. Jó não leu o começo do livro de Jó. Ele não sabe do desafio que Satanás fez. Ele não sabe dessas coisas. Um dia a casa cai para ele, ele não tem ideia do que está acontecendo, não sei por que se passa. A gente poderia falar: não, Jó, é porque o diabo, lá no começo... Mas Jó não sabe disso, a gente sabe. Sim. O leitor tem acesso à informação privilegiada que o próprio personagem não tem. Até os apóstolos, né, no final das suas vidas, assim, pela tradição histórica, foram martirizados, né? Então, é claro que eles sabiam que estavam sendo perseguidos, enfim, por causa da sua crença em Cristo. Mas eles tiveram mortes violentas e não sei exílio, o exílio, né, no caso de João. E não sei se vai ter alguma explicação disso, né? Então, as situações da nossa vida, talvez, a gente é só confiar em Deus mesmo que... Eu acho que o vale começou antes para eles a partir de que Cristo foi crucificado e morreu, né? Naqueles 3 dias ali, eles ficaram... Já começou ali. Desamparados, vamos dizer assim. Eles ficaram 3 anos e meio com aquele que se dizia que era Deus, que era o Filho de Deus, que era o Cristo, que era o Redentor, e depois, simplesmente, ele morre. E é isso. E acaba, né? Tanto que alguns acabou, né? voltaram a pescar e sim. tudo mais, né? Então, o desespero, ele toma conta de nós muitas vezes, e a gente se coloca, às vezes, muito mais fundo no vale do que a gente precisaria ir, né? Acho que o caminhar no vale, ele é necessário, mas o sofrer dentro do vale, ele é diferente para aquele que talvez enxergue no final daquela montanha que Cristo pode estar lá, ou aquele que acha que depois daquela montanha pode ter um outro deserto, né? Então, acho que depende da forma onde tu consegue enxergar. Claro, olhando agora de fora, que todos estamos bem, a família bem, não estamos com a casa destruída, passando por perseguição nenhuma, é muito fácil. Mas aqueles que estão sofrendo, acho que fica um alento de, no final das contas, o que vai valer é o sofrer por Cristo mesmo, né? É que o Vale da Sombra da Morte, obviamente, vai estar muito ligado com o sofrimento, né? Todas essas histórias têm sofrimento ali incrustado. E eu acho que a nossa cultura atual é uma cultura de... Não pode haver qualquer tipo de sofrimento. Autopreservação. Não, e prazer em todas as coisas. Eu não posso... Sacrifício não existe, né? Então, é muito difícil hoje para, vamos dizer assim, para o cristão moderno, sei lá se é essa boa palavra, exercitar essa fé de que, olha, eu não sei se eu vou entender, cara, daqui a pouco aparecer um câncer e eu não sei se eu vou entender isso aqui, e talvez nem no céu eu vou entender, mas eu posso lutar para confiar e descansar que Deus, assim como na vida de cada um desses caras do Antigo Testamento, do Novo Testamento, cuidou, ele também está cuidando de mim, né? E o que ele tem para mim hoje é isso, né? Então, claro que a teoria é muito mais fácil do que a prática, mas a prática deveria ser essa, né? Aquilo que se espera de nós como cristãos é essa confiança em Deus, mesmo no Vale da Sombra da Morte. Né? Eu acho que isso é bem claro na nossa geração hoje, né? A gente está numa geração confortável. A gente busca afastar cada vez mais os sofrimentos da nossa vida, seja com tecnologia ou com tudo aquilo que a gente pense, né? Os empregos que a gente não precisa mais capinar ali, agora a gente trabalha de casa no nosso home office com ar-condicionado. A gente não passa mais o tempo embaixo do sol. Tirando o Lucas, que passou bastante tempo, trabalhou bastante embaixo do sol. Rodei bastante de pneu murcho. Mas... É claro como a gente desaprendeu a lidar com o sofrimento, com situações adversas e como a Bíblia é uma resposta clara e
completamente útil para esses momentos, né? Como ela aponta constantemente para uma esperança que vai além das circunstâncias. Eu queria dar uma de fã aqui e perguntar pro reverendo, assim, o senhor quando estava escrevendo o livro se deparou com essas histórias, muitas delas macabras, assim, olhando, né, da forma onde ocorreram, qual delas, de repente, que o senhor olhou assim e viu que era uma coisa que parecia que não era possível encontrar a Cristo, e no final da história, que nem o senhor falou, olhando para o contraste ou comparação, é possível encontrar ele no final da história? Olha, uma que eu lembro que eu sofri quando eu fui pregar, né? Todas elas começaram como sermões e depois foram adaptadas para texto, né? Mas eu lembro que uma que foi bem pesada foi a de Judá e Tamar. Aquela história de que ela se fantasia de prostituta e ele dorme com ela, e depois ela aparece grávida e ele quer que ela seja morta, e ela mostra o sinete dele, coisa e tal. Uma confusão louca, você fala, cara, esse é Judá, esse é Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Esse é o patriarca da onde virá o nosso Salvador. O mais louco dos irmãos, parece, não é possível. Só ele faz essas coisas, sabe? Quando você vê as histórias de Judá, assim, você fala, cara, Senhor, por que não, sei lá, Rubem? Parece que Rubem é mais sentado. Mais tranquilo, né? Ou Levi, né? O aspecto sacerdotal, sei lá. Mas, então eu lembro bem de essa ser uma história que eu realmente falei assim, vamos ver como isso anda, né? Ficar bem intrigado com isso. Porque parece que ela é a mais justa. Ele fala assim, ela é mais justa do que eu. Mas a justiça dela é se fantasiar de prostituta e dormir com ele. Também não é justo o que ela faz, não, coisa nenhuma, sabe? Então são histórias muito, muito esquisitas. Essa eu lembro que foi uma que eu falei, cara, que história maluca. Imaginando as crianças lá, porque lá na minha igreja as crianças ficam no culto, né? Eu prego com as crianças ouvindo. E eu falo assim, os pais respondendo perguntas hoje no almoço vai ser interessante, sabe? Ô pai, por que Porque começa jogando sêmen em terra, aquela coisa toda, né? Vai ser interessante. Os pais hoje explicando coisas. Ninguém teve reclamação, não, que eu me lembre. Não teve reclamação, tanto que virou livro, né? Virou livro. Mas assim, acho que um detalhe também é que você não precisa ser mais explícito do que a escritura é, sabe? Sim. Às vezes uma tentação nossa é, vou aproveitar esse negócio aqui, vou fazer o gore, e vou fazer aqui como alguns telejornais fazem, né? O cara espreme aquilo ali até a última gota de sangue, né? A Bíblia não faz isso. Ela não precisa ser gráfica demais. A coisa já é pesada em si, use do jeito que tá bom. Muito bem. Existe uma pergunta aqui na contracapa do livro, qual é o limite da maldade humana? E claro que a gente já falou sobre isso, né? E na minha opinião humilde, não há um limite, né, para a maldade humana. Eu acho que, como a gente comentou, todos nós temos o mesmo potencial humano de fazer isso para mais, né? E quando a gente se depara com o contraste de todas essas histórias, né? Por exemplo, o exemplo que tu deu, né, do homem que não protegeu a sua esposa, e como Cristo é o noivo que protege a igreja, a gente pode ver aí o esplendor da obra de salvação de Jesus, né? Aquilo porque às vezes a gente ouve tanto falar, não, que Jesus morreu pelos seus pecados, porque a misericórdia, a graça de Deus se derramou. Só que de tanto a gente às vezes ouvir isso, eu falo a gente assim, cristãos, né, de modo geral, vai se perdendo um pouco a profundidade do que o pecado é, né? A feiura do pecado, o custo do pecado, né, para Deus, enfim, e a seriedade com que Deus trata o pecado. E todas essas histórias, elas são resultantes do pecado, né? Do pecado. Então, para mim, lendo o livro, uma das coisas que me causou particularmente foi essa noção de que o meu pecado, ele ofende profundamente a Deus, ele teve um preço muito caro. Não é só assim uma coisa do tipo só falar, né? Jesus morreu por você, Jesus te ama, né? Jesus, ele morreu e ressuscitou, agora nós temos a esperança da vida eterna. Isso é verdade, mas só que eu acho que nós perdemos um pouco da profundidade do custo disso, e às vezes barateia aquilo que é extremamente caro, né? Para Deus, né? Então, particularmente, esse livro me ajudou a rever e até a aprender mais sobre essa questão de ver o pecado como pecado, uma coisa séria. O negócio é sério, não é brincadeira, não é assim, que a gente comentou ali da pornografia.
né? Não, cara, isso vai ter consequência no meu casamento, vai ter consequências nos meus relacionamentos, na minha mente, no meu coração, no meu relacionamento com Deus. E o pecado, ele vai ter essa consequência, vai afastar, né, a gente de Deus. Então, um desafio que eu acho que nós temos é sempre de ficar, não sei como dizer assim, mas reavaliando a nossa visão de pecado, de mundo, de graça, de misericórdia de Deus, porque se eu enxergar o pecado como ele é, feio como ele é mesmo, eu vou ser talvez mais grato a Deus pela sua obra de salvação, eu vou enxergar talvez a maior profundidade da obra de salvação de Cristo, e ao ler esse livro do Vale da Sombra da Morte, uma das coisas que causou em mim particularmente ao ler foi isso, né, de enxergar tanto a feiura do pecado quanto essa grandeza, né? E obviamente que essa é a proposta, né, do livro também. Mas eu queria que vocês comentassem assim, e talvez até o Emílio também, por favor, o que talvez nesse livro assim mais, quando vocês leram, assim mais mexeu, fez pensar sobre alguma questão da própria vida, alguma questão que talvez, eu nunca tinha pensado a respeito disso, e agora né, eu vejo isso dessa forma, né? Para mim foi essa questão assim de que, cara, o pecado, ele é feio, é sério, não é brincadeira, né? Não é brincadeira, não dá para tratar com leviandade, né? Então, e ao mesmo tempo, pelos meus méritos, eu não tenho como pagar esse preço. Então, eu sou grato por essa obra de salvação. E quanto mais eu conheço o pecado, ou assim, quanto mais eu entendo essa feiura, mais talvez eu vou ser grato a Cristo por sua obra de salvação, né? A Deus, enfim. Eu acho que antes a gente comentou um pouco de como o pecado entrou e de como a primeira morte não demorou a sair. Mas na nossa vida é um pouquinho diferente. Ele é um pouquinho mais sutil. Ele vai tomando alguns passos e passos vão sendo dados até que tu se vê em coisas muito mais profundas. E eu acho que para mim foi algo assim, sabe? Tomar o cuidado para esse escalonamento, essa escada que ele vai descendo, né? Não subindo, que o pecado pode fazer na nossa vida. É uma descida, daí depois quando tu vê, tu tá 3, 4 degraus abaixo e é um processo muito rápido, apesar de poder demorar anos, ele é rápido no nosso coração. Que nem falou anteriormente, talvez a gente não tenha a coragem de fazer, mas na nossa mente, em alguns momentos, a gente já está lá embaixo. Então, acho que isso é muito, muito perigoso, né? O quão perigoso é, o quão alerta a gente tem que estar o tempo todo com o nosso coração e com a nossa predisposição, a predisposição da nossa carne de errar. E o quão carentes nós somos de Jesus Cristo para subir essas escadinhas de volta. Sim. Então, para mim, o que mais alertou foi isso. Essa questão de ser sutil as falhas e erros e o quanto isso acaba se tornando corriqueiro e daí vai aumentando e o quão alerta a gente tem que estar. Eu acho que também mostra o quanto nós gostamos de flertar com o pecado, sabe? O quanto a gente gosta de aqui é o limite, eu vou chegar ao máximo que eu posso perto dele, quase encostando a mão e volto. Eu acho que tenho o poder de voltar, mas muitas vezes, em vez de tocar, eu enterro toda a mão nessa sujeira e nessa chafurda do pecado. E mostra como homens da Bíblia, homens grandes da Bíblia, homens chamados conforme o coração de Deus, homens, né, que a gente muitas vezes se espelha, também flertaram profundamente com o pecado, se enterraram nele e também tiveram que voltar atrás, sofreram todas as consequências que esses pecados trouxeram. E eu acho que a Bíblia, o livro, o que for, ele nos dá um espelho, ele nos traz um alerta para o quão profundo, o quanto é tenebroso viver uma vida de pecado, uma vida dessa de flerte com o pecado, e o quanto a gente deveria nos afastar disso. É como se fosse uma pessoa viciada em drogas. A pessoa não pode estar aqui limpa e de repente ter
qualquer tipo de ilícito na mesa que ela vai querer utilizar. E nós somos assim com o pecado. Eu sou assim com o pecado. Eu não posso me arriscar a estar perto dele ou querer chegar nesse limite, porque eu não, a não ser pela graça de Cristo, uma vida muito de oração, eu não vou conseguir resistir a isso. Então acho que isso me traz essa lembrança que o flerte com o pecado, ele é extremamente perigoso e ele com certeza vai fazer eu pecar, né? Então, fugir da aparência do mal. A gente teria que ter medo, né? Medo. Do pecado. Medo. Uma coisa que me marcou, assim, quando estava pensando em quais seriam as 10 histórias, né? Como eu falei, selecionei umas 15 e tal. Outras ficaram para um volume 2, por exemplo, o apedrejamento de Estevão, eu acho que é um que vale a pena, que é um martírio bem, bem interessante ali. Tem a vinha de Nabote, que é aquele, quando o rei Acabe e Jezabel inventam mentira sobre um cara para que ele morra. Até, é bem legal essa. Também tem outras, não falta. Já fica marcado, né? A volta do... Já fica marcado, não sai o volume volume 2. 2. Mas foi justamente incluir a história da crucificação. Porque talvez as pessoas peguem para ler assim e falam, olha essa aqui, do Levita, que pesado. Crucificação normal, isso a gente já conhece. Mas essa é a pior história. Sim. Verdade. Essa é a morte do Filho de Deus. Isso é a humanidade mostrando sua pior face. O próprio Deus veio andar entre nós e só fez o bem pra gente. E a nossa resposta foi matá-lo. Então, eu acho que talvez porque a gente fale muito da cruz, e é para falar mesmo, Sim. mas ela possa perder um pouco na nossa cultura, até dentro das nossas igrejas, desse peso do que é o santo de Deus morrendo na cruz. É algo muito, muito, muito pesado mesmo. É verdade. E a gente usa esse símbolo, né? Nosso símbolo é um instrumento de tortura. Eu acho que a gente esquece de todo o flagelo que foi feito a Cristo, né? Claro, o processo da crucificação, se você pegar ali de ponta a ponta ali, para um ser humano normal, já seria terrível. Mas nós matamos a Cristo, né? Nós matamos Jesus. Nós estamos crucificando a Cristo lá. Então é por isso que é realmente a história mais pesada que o livro vai trazer. Né? E assim, tem a questão, por exemplo, o rei Davi também, né? Alguém que a gente às vezes já conhece muito bem a história, mas pensa bem na conduta que ele teve com Batseba, né? O cara era rei, ele manda o marido ir lutar na fronte, porque sabia que ia matar. Cara, isso é maldade, assim, pura, escancarada. Pura. Né? Então, assim... Isso é coisa de ímpio mesmo. Isso, de ímpio, cara, de ímpio, assim. Só que a gente conhece tanto a história, assim, ou ouve falar tanto, que, assim, meio que vai perdendo esse efeito, né, da feiura. Mas para pensar, às vezes eu fico pensando, assim, no lugar de Davi, cara... É maquinar o mal, cara. Ele viu a mulher achando bonita lá e diz, de repente, como é que... é casada. Como é que eu vou fazer para tirar o marido? Sabe, né? Como é que eu vou tirar o marido dela de cena? Pô, sou rei, não posso mandar matar o cara, né? Mas eu posso botar ele lá no front, morrer em batalha. Puxa, que pena. Vem cá, Batseba. Vou fazer um funeral bonito pro cara que pega na mão dela e diz, tá triste, consolar né? a viúva, né? Isso. Vamos ali vamos tomar uma água. Bem isso mesmo. Consolar a viúva. E é interessante de ver que as consequências permaneceram, cara, do pecado de Davi, né? E de tantos outros, enfim, eu só me lembrei da história de Davi porque é uma mais conhecida, né? E ela perde... Porque essas aqui são um pouco menos, vamos dizer assim, usadas, né? A de Davi, a gente fala muito bem de Davi e tal. E uma maldade pura, né, cara? Sim, ele tem exemplos bons. Tem. Mas não, arrependimento. Esse pedaço ele desgraçou a família dele total família ali, né? Acho legal também que quantas dessas histórias elas envolvem essa parte sexual, né? As filhas de Ló ali, daí a gente vai lembrar de Sodoma e Gomorra. Até acho que é uma das frases que tu escreve no livro, que é mais fácil tirar eles de Sodoma e Gomorra do que Sodoma e Gomorra deles, porque é uma cena bem parecida com o texto de Juízes, que todos se reúnem na porta ali, e daí ele vai e oferece as filhas, e qual que é a imagem que ele está passando para as filhas nesse momento também, né? Chega um dia que elas isso elas volta. É que se valem dele, né? Mas o quanto isso o fundo do poço às vezes tem muito dessa parte sexual, e como a gente no mundo, nos dias de hoje, tem lidado de uma forma bem burra e pecaminosa com isso, né? Até mesmo dentro das igrejas, né? Dentro das igrejas, as maiores atrocidades que a gente vai ver, seja na igreja católica, seja na nossa, é adultério, é pedofilia, e isso, infelizmente, a gente vê isso tão claramente, porque
é algo que o mundo conduz a olhar o sexo de uma forma errada, a olhar o sexo como sujo, a olhar o sexo como errado. E qual que é o peso disso que tu diria para, tipo, eu lido com um ministério de jovens, né? Com os jovens que estão se preparando para casar e tem uma dificuldade tremenda nessas áreas, ou até mesmo colegas pastores que vão falhar bastante nisso. O que vemos de esperança nisso? E dá para se dizer que talvez seja a principal porta de entrada, assim, do pecado para a nossa geração, não? Eu acho que uma das utilidades de olhar essas histórias bíblicas e quantas questões sexuais estão envolvidas, talvez seja mostrar até de uma forma positiva para os nossos jovens que não são problemas só deles, que a humanidade sempre teve dificuldade nessa área e vai continuar tendo até Cristo voltar. Porque muitas vezes um dos nossos dramas é a gente achar que nós vivemos em tempos excepcionais, que nunca foi tão difícil ser jovem, ou nunca foi tão difícil ser adulto, ou seja o que for. E a gente olha e fala olha aí, a mocinha vai lá, o irmão dela tá querendo-a, e inventa uma historinha, finge de doente, ela vai lá, ele se deita com ela, ele a força, e aí o que o texto bíblico diz? Que aquilo que era amor se tornou em ódio, em nojo. O nojo que ele sentiu dela depois foi ainda mais forte do que o amor que ele sentia antes. Então, assim, essa é a experiência de muitos dos nossos jovens. E ao tratarmos dessas histórias, a gente pode mostrar para eles, olha, isso aqui que aconteceu é o que vai acontecer contigo também, sabe? São exemplos, seguindo a linha de Paulo em 1 Coríntios 10, quando ele fala para Israel fala para os coríntios sobre os erros de Israel. Fala, lembre-se da idolatria dos israelitas, lembre-se da murmuração dos israelitas, lembre-se da imoralidade, lembre-se disso, para que vocês que estão de pé não caiam. Então, assim, as histórias com a sua escuridão, elas servem de alerta para a gente. Servem de alerta para mostrar, olha, a Bíblia sabe o caminho do teu coração. E a Bíblia já está te dizendo onde isso vai desembocar. As formas são diferentes, são 2.0, são modernas, mas são as mesmas. Então, sim, a gente pode usar isso tudo poderosamente para alertar as pessoas quanto ao pecado sexual, assim como tantas outras áreas. Legal. Até a história de Salomão, né? Salomão é o cara que vai dizer ali em Eclesiastes, se nós atribuirmos a autoria a Salomão, de que, olha, cara, eu já bati a cabeça, eu já errei um monte, então lê aqui, não precisa fazer para descobrir que dá errado. Lê aqui, né? Vai... Como a gente faz com os filhos, às vezes, né? Filho, papai já fez isso, não dá certo. Não... Mas ele acha que precisa fazer também, aí, né? Isso. É impressionante, né? Muito bem, gente, vamos encaminhando aqui para nossa finaleira. O papo é muito bom, mas nós temos também que encerrar. E como a gente já está acostumado a fazer, nós temos algumas considerações finais, né, a fazer aqui para os nossos ouvintes. E eu começo com as minhas considerações finais, porque eu já pensei a respeito disso, enquanto vocês pensam. A primeira delas é que, obviamente, além da Bíblia, se dedique a ler materiais de qualidade. Isso vai ajudar. A gente brincou agora há pouco com a questão do Salomão. A gente tem muito material bom. Esse livro, outros livros de Emílio, de outros autores também, que vão nos trazer para perto de Jesus, vão nos mostrar, como é o caso desse livro, a feiura do pecado, a grandiosidade da obra de salvação de Cristo. Então tudo isso vai nos conduzindo na caminhada da vida cristã. A gente não tem como andar sozinho, vida cristã sozinho não existe. E boa literatura vai nos ajudar, inclusive, nesse sentido, né? Então, o livro que eu indico é este, né? Do Vale da Sombra e da Morte. E o Antigo Testamento. Do Emílio Garófalo Neto. E, paralelamente a isso, faça sua devocional no Antigo Testamento. Então, aí vai começar a surgir muita dúvida, muita loucura. E é isso mesmo. E tem que ir atrás de estudar. Seu pastor. Isso. Ele te ajuda isso também. Aí. Então, se dedique um pouco mais no estudo, né, da palavra, da própria palavra em si, mas essas literaturas apoiam e nos conduzem também nesse caminho aí, né, do aprendizado e do crescimento da vida cristã. Eu ressalto que temos um verdadeiro reverendo entre nós. É uma honra ter uma pessoa íntegra desse nosso podcast. Mas não, quero agradecer a presença do Emílio. Acho que
É sempre bom ter cabeças pensantes do nosso meio cristão, no nosso pequeno podcast. Acho que engrandece muito a presença do senhor aqui. O seu livro tem aberto muito a minha cabeça para muitas coisas. Existem vários sermões do senhor no YouTube e no Spotify, não sei se são autorizados ou não. Não, o YouTube não paga a gente pra fazer propaganda. Não? Fazendo propaganda do Emílio. Enfim, eu acho que o pessoal de casa pode se aprofundar também nesses sermões que o Emílio prega. São muito bons, já escutei vários. Enfim, leiam um livro, Vale da Sombra da Morte, tem aberto muito a cabeça da gente aqui. E leia o Velho Testamento. Não é porque ele é velho que ele não vale mais, né? Ele só é velho para fazer uma separação aí dentro da Bíblia, mas ele é muito importante para que a gente tenha uma caminhada a Cristo. E como o Emílio falou, todas as histórias presentes ali, elas elas trazem no mesmo caminho para Cristo. Então, leiam e prestigiem aí o nosso reverendo nas suas redes sociais e compre os livros que vai valer a pena. Eu agradecer a presença também do Emílio. É um prazer te ter aqui, né? Depois de ser tão abençoado através dos livros, também através de estudos, né? Eu acho que tem um em particular, algum congresso, quando o rei permite que sangremos. Se você não sabe o que assistir de pregação, assista esse no YouTube, que vale cada segundo. E é verdade, gente. O Christian já me falou umas 10 vezes, eu acho, eu indico mesmo. Obrigado, Christian. Obrigado. Tem outros livros. A gente falou do último. O último lançado, esse. Isso. Tem mais por vir. Sim, mas esse foi o último lançado. Antes desse tem Sansão, né? Tem um de Ruth e de Esther, que são muito bons também, um sobre Eclesiastes. Então, olha, pode procurar que você será muito abençoado com esses livros. Eu vou roubar o fim do livro dele, né? Como sempre. Abre aspas, viu? Pra citar tem que abrir aspas. Eu termino com uma parte, um trecho dos livros que a gente lê. E eu vou finalizar com da forma que ele termina o livro, tá? Não tem spoiler, porque todos sabemos a história da redenção. Abre aspas. Abre aspas por Emílio Garofalo Neto. Grifo meu. Não, eu tô brincando. Não colocarei grifo. Deus meu, por que me recebeste? Foi por causa daquela árvore maldita onde o Santo de Israel se fez pecado por mim. Onde todo o mal começou a ser desfeito para sempre. Onde todas as histórias ruins desse mundo se encontram e a promessa de um mundo novo se prova real. Então, que essa seja a nossa esperança. Fomos recebidos por causa de Cristo Jesus, que se fez maldição em nosso lugar. E um dia, Ele virá nos buscar. Amém. Amém. E eu agradeço a oportunidade, bom estar aqui papeando com vocês. Sempre gostoso falar desses assuntos e ainda mais em boa companhia. E ao leitor, ao ouvinte, né, que você não precisa ter medo de entrar por vales escuros. Se você está de mãos dadas com quem tem a vara e o cajado e é bom pastor, você está bem. Amém. Muito obrigado, então, Emílio, mais uma vez, pela tua presença aqui com a gente. Obrigado você que nos ouviu até aqui. Nos vemos não, né? Vocês nos ouvem na próxima, enfim, que a gente também não vai ouvir eles. Né? Desculpa pela demora em fazer Mas valeu a pena. Demorou. Só quero fazer Estávamos na Bienal. Tivemos a Bienal esse fim de semana. Um evento aqui da nossa igreja. Algumas pessoas vieram me procurar, falaram do nosso podcast, mas teve uma menina especial, não me lembro o nome dela. Ela falou assim: por que vocês demoram tanto pra soltar um episódio? Já é a segunda vez que eu escuto todos. Então, moça, eu falei que ia valer a pena o próximo episódio, tá aí, escute. Vale a pena. Mande pros seus amigos, nos siga nas redes sociais, @solamente_podcast, no YouTube, Spotify, Instagram. Tem de tudo aí. E ó, a gente vai gravar com a frequência que a gente quiser, é nosso podcast, né? Abraço, gente, valeu. E o Flamengo, hein, reverendo? Não, você baixaria no podcast.